Boa noite, igreja. Quando fazemos uma viagem longa, em geral, passamos pelos mais variados tipos de sinalização, todas elas orientando para que tenhamos cuidado. Dentre elas, há uma que me chama muita atenção: pista sinuosa. A pista sinuosa é uma pista que tem o formato de um S, ou seja, cheia de curvas, o que significa que esse tipo de pista, se não tiver cuidado, pode nos jogar fora do caminho que pretendemos seguir. É um sinal que provoca inquietação e exige muita atenção. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, Salmos 37, versos 5, depois Provérbios 21, verso 8, e João 14, verso 6. Salmos 37, versos 5. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Provérbios 21, versos 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. E João 14, versos 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos por nos trazer até a tua casa. Já louvamos, já te adoramos. Agora, Senhor, fale aquilo que o Senhor quer que o seu povo ouça, para que possamos permanecer nos seus retos caminhos. Perdoa os nossos pecados. Derrame sua graça sobre nossas vidas. Dá-nos a tua paz, que excede todo entendimento. É como oramos, agradecidos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, esse mês a nossa igreja trata de um tema muito significativo para a nossa vida cristã. Ela fala de caminhos. E é importante porque todos nós trilhamos um caminho, temos um caminho a seguir, nós temos uma caminhada pela frente. O caminho é que vai nos direcionar ao destino que nós queremos. E o salmista começa dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Nós, como cristãos,
temos que exercitar a entrega. Exercitar, porque ela não é uma coisa que acontece de forma simples. Ela é muito difícil. Entregar é muito difícil. Se os irmãos permitirem, eu vou citar um exemplo da dificuldade que eu tenho. Quando eu estou dirigindo ao lado da minha esposa, é um grande problema. Todos que a conhecem sabem que ela dirige melhor do que eu. Ela fica do meu lado dizendo, a toda hora, olha a bicicleta, olha o quebra-mola, diminua a velocidade, aumenta a velocidade, entra aqui, vira ali, está na marcha errada. Mas mesmo assim, em razão da minha autossuficiência, eu não passo o volante para ela. Continua sob o meu controle. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Deus aponta os nossos defeitos, Deus aponta os nossos desvios, mas ainda assim eu quero continuar no controle do meu caminho. Mas o salmista está ensinando, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, abre mão. O teu caminho, depois que você se entrega a Jesus, ele não é mais teu, ele é do Senhor. Entregue a Ele o caminho. E aí Ele dá. Usa uma expressão que é a chave de tudo. Confia nele. E tudo Ele fará. E aí a gente percebe que muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Muitas vezes nós queremos ter o controle do nosso veículo, do nosso caminho, da nossa direção. Pedimos socorro, não confiamos no Senhor. Não que a gente desconfie do Senhor, não. É que nós somos arrogantes e autossuficientes e não queremos que o Senhor nos auxilie, nos oriente, tome conta de nossas vidas, porque tem muitas coisas boas para nós vivermos. Então, eu não deixo que o Senhor assuma. Eu não deixo. Muitas vezes escolhemos viver segundo a palavra de Deus, viver segundo a sua vontade e seu mandamento, e negar a nossa própria vontade. Eu sei que o melhor que Deus quer fazer para nós é cuidar da minha vida, é cuidar da nossa vida, porque isso está escrito na Bíblia. Mas não, eu sou o dono da minha vida, eu não vou partilhar o meu sucesso com o Senhor, mas o meu sucesso é Ele que dá, porque eu não tenho nada, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou incapaz. Nós somos incapazes. É difícil, sim, porque quase sempre não admitimos entregar o comando nas mãos de Deus. Não nos negamos a nós mesmos, como Ele quer. E aí a gente, para compreender como somos, vem o verso 8 de Provérbios 21, que diz: o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Essa é a grande realidade, amados irmãos. Desde a queda no jardim do Éden, o homem teve o seu caráter absolutamente transformado. Só pensa coisas ruins e egoísticas.
trama o mal, é fruto da natureza pecaminosa. Por isso leva uma vida de inquietação interior. Não tem paz. Não tem. É difícil ter paz porque nós não nos entregamos ao Senhor. Mas o que me faz inquieto, o que nos faz inquieto? De repente, eu encontrei a solução. Como de costume, a Bíblia dá a resposta. Isaías 59:8 vai dizer: não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. O homem natural anda em caminhos tortuosos. Mas o que quer dizer caminhos tortuosos? São caminhos em que buscamos esconder os nossos pecados. Muitas vezes se tem dificuldade de deixar algo que deseja. Simplesmente deixar isso nas mãos de Deus. Como pessoa, eu faço tudo para assegurar aquilo que quero ter, mesmo sabendo muito bem que eu não deveria ter. E aqui, nós falamos o homem perverso, mas nós também estamos falando para irmãos salvos, mas que nem por isso deixam que a sua natureza pecaminosa as mais das vezes prevaleça. Jovens, que hoje a denominação celebra, vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que ter cuidado com as amizades. Porque o seu amigo aparentemente bonzinho pode ser alguém que lhe inveja, e por lhe invejar, ele vai atrapalhar os seus estudos. Ele vai tirar tempo do seu foco. Ele, mais do que isso, pode tirar Jesus do foco da sua vida. Ah, jovem, colega, amigo, vamos curtir hoje um cinema no shopping. Ah, mas eu tenho que ir ao culto. Eu quero ir ao culto, adorar a Deus. Ah, mas aquele filme que está passando teve 5 indicações para o Oscar. Não vamos perder. Domingo que vem você vai. E às vezes ele deixa de ir ao culto num momento que ele precisa se alimentar para ir com um colega que disse que ele deveria curtir a vida. Mas não apenas os jovens, os adultos, os maridos, as esposas. Quantos colegas nós temos, amigos, que diz: caramba, você está firme. A colega lá do outro setor, do outro departamento, ela anda olhando para você, você é um pão. E o camarada, na ingenuidade, muitas vezes na ingenuidade, ele se deixa levar. Quantos casamentos desfeitos, porque as amigas chegam para as esposas e diz: você está uma gata, você é linda. E a amiga: ah, é? Ah, mas você está cansada de ouvir, seu marido deve falar isso toda hora. Não, meu marido não fala. Puxa vida, mas o meu primo, ele não cansa de dizer que você é linda. Ah, é? E às vezes, ingenuamente, ela quer conhecer aquele primo e destrói o casamento dela por ingenuidade. Muitas vezes nós
trilhamos o caminho do erro por ingenuidade, por vaidade. Alguém sopra uma bobagem qualquer no nosso ouvido. E como nós não estamos firmes no Senhor, nós fraquejamos, porque nós somos carne. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós somos frágeis. O aplauso, o elogio faz bem, mas muitas vezes é o aplauso e o elogio que nos leva para o mal e para a perdição. Aliás, quase sempre. Porque se alguém te falar uma coisa que te aborreça, você, epa, com esse cara eu não quero conversa, com essa pessoa eu não quero dar ouvido. Mas o mal, ele é sutil, ele vem com falsos elogios. Cara, você é o cara. E o cara acredita que ele é o cara e se perde. São caminhos tortuosos que o cristão seguir a Cristo não é necessariamente seguir numa linha reta. Ao contrário, caminhos sinuosos, cheios de curvas. De um lado, o abismo. Do outro lado, outro abismo. E você não pode correr muito, porque senão pode faltar o freio e o carro cai no precipício. Caminhos tortuosos. Mas quando eu saio de um caminho tortuoso, como eu saio? Como eu saio? Porque se eu tenho pensamentos ruins, eu vou me envolvendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e eu sou cada vez mais tentado a ficar com responsabilidades que teria que ficar na mão de Deus. Pensamentos como este, pensamentos ruins, significa andar por caminhos tortuosos. Esses caminhos não levam a lugar nenhum. São desvios que atraem o trabalho e o desenvolvimento no meu interior. São caminhos tortos e complicados, cheios de becos sem saída e subidas íngremes. Ao final desse caminho, nos distanciamos tanto que não sabemos mais para onde devemos ir, porque não ouvimos a voz de Deus e não vemos o caminho dele. É fácil de se perder, e se faço isso, pode ser difícil voltar a encontrar o caminho que Deus na realidade tem preparado para mim. Mas qual a solução? Como ir para o caminho, o verdadeiro caminho? Aí a Bíblia nos fala em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, essa é a resposta. Jesus é o caminho. Para trilhar esse caminho, é necessário seguir a orientação de Lucas, capítulo 9, versos 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso. É simples. Negar-se a si mesmo, assumir sua cruz diária, seguir a Jesus. Negar a si mesmo é o mais difícil. É o mais difícil porque você tem que abrir mão daquilo que lhe faz bem, daquilo que te exalta, daquilo que faz você ser aplaudido, faz você ser adorado, faz você ser amado. Negar-se a si mesmo é muito difícil. É muito complicado.
Por isso Jesus não obriga. Olha o que o texto de Lucas, como Lucas 9, 23 vai nos falar. Jesus usa aquela e dizia a todos: se alguém quiser ou quer vir, se alguém quer, ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele respeita a tua vontade, ele respeita o teu desejo. Se alguém quiser segui-lo, se quiser seguir, meu amigo, se quiser seguir, meu filho, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se quiser, porque ele sabe da dificuldade, porque ele sabe que se ele impusesse, você tem que largar e me seguir, você tem que se negar. Você até poderia se negar, mas você não estaria aceitando, não haveria voluntariedade, não haveria vontade de seguir a Jesus. Por isso, se quiser, negue-se. E quando ele fala se quiser, negue-se, ele está mostrando uma coisa. Ele está indo na nossa inteligência, na minha, na sua, na nossa inteligência, e nos faz refletir sobre a vantagem ou não de segui-lo. O que é que Jesus me oferece? Jesus me oferece a eternidade lá, mas me oferece uma vida de paz aqui. Até eu chegar à eternidade, eu vou ter paz, porque Jesus me garante paz. Com Jesus, eu vou me conformar com a minha realidade. Eu não estudei muito, não posso ganhar o que o outro ganha. Eu aceito isso, mas eu me esforço para melhorar. Eu me esforço para viver dentro desse padrão, dentro desse orçamento. Eu vou estudar, eu vou procurar melhorar, eu vou ajudar meu filho para que ele não passe as dificuldades que eu passei. E quantos pais aqui na nossa igreja têm a alegria de ver um filho formado e bem empregado? Puxa, quanta dificuldade eu passei, quanta pedra quanta humilhação eu suportei, mas meu filho está bem encaminhado. Isso é paz, isso é graça, a graça que Deus dá a todos, isso é graça. Então, quando você começa a sopesar e a avaliar o que você pode ter com aquilo que certamente você terá no porvir, você vai ver que vale a pena sim negar-se a si mesmo, porque é um bem maior que você vai ter. E lembrando, você vai ter esse bem maior sem ter preciso pagar nada. Olha que beleza! Já pensou? Nós estarmos reunidos na eternidade e falarmos: irmão, quanto você pagou para estar aqui na eternidade? Não paguei nada. Jesus pagou por mim naquela cruz. Eu não paguei absolutamente nada. Ele pagou e eu estou aqui. Vale a pena negar-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Vale a pena carregar a sua cruz. Ela não é tão pesada, ela não é tão dolorosa. Você não vai ficar com seus ombros em carne. Ela é até leve. Ela é leve porque o peso maior Jesus já levou. E siga. Seguir Jesus é viver segundo
os seus retos mandamentos, segundo os seus ensinamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. São só 2 mandamentos. Porque quando eu amo ao próximo, eu não vou roubá-lo, eu não vou adulterar, eu não vou matar. Eu vou ter uma vida de respeito a ele. Veja como nós podemos escolher o caminho. Na nossa vida cristã, nós vamos passar por muitos caminhos tortuosos. Os que trabalham com o veículo, os que dirigem, certamente, quando vem aquela placa, pista sinuosa, ele reduz a velocidade, ele controla o carro, ele obedece à sinalização, porque se ele pisar no acelerador, não vai ter freio que segure numa curva inesperada, mesmo tendo sido avisado. Mas é tão rápida a aceleração que ele vai se perder. Caminhos. Qual é o caminho que os irmãos estão escolhendo seguir? O caminho largo ou o caminho estreito? O caminho largo em que a gente pode fazer de tudo e está tudo bem, a porta é larga, o caminho é largo. Ou o caminho estreito que nos limita, não nos limita na nossa capacidade, mas nos limita dentro daquilo que Deus programou para nós. Porque muita gente fala, ser cristão é ser limitado. Não. Ser cristão é ser ajustado no padrão que Cristo quer que tenhamos. Não há limite para o cristão. Ele não está limitado. Ao contrário, na eternidade não há limite. Não se conta tempo. Não se conta. Morreu um homem com 93 anos. Não sei se ele foi ou vai para a eternidade. Se foi, nunca mais vão te perguntar a idade dele, porque na eternidade não tem idade. Não conta tempo, é eterno. Não existe 1º de janeiro da eternidade, 2 de janeiro da eternidade. Eternidade é eternidade. E já pensou, irmão, se nós seguirmos o caminho certo para podermos viver na eternidade com Deus? A aplicação que procuramos entender aqui. Se eu tenho a felicidade de voltar ao caminho certo, eu percebo o longo tempo desnecessário para chegar naquele ponto onde eu me desviei. Eu tenho que ver aonde eu me desviei. Eu me desviei quando eu deixei de adorar a Deus. Eu me desviei quando eu traí o meu amigo, a minha esposa, o meu marido. Eu me desviei quando eu desobedeci a meu pai e a minha mãe. Nós temos que voltar neste ponto de desvio para fazermos uma reflexão para que haja o arrependimento. Porque se eu não voltar aonde errei, como é que eu posso me arrepender? Maltratei o irmão Tiago. Irmão, quebrei a cara por aí, mas Deus me falou que eu te maltratei. Eu quero me reconciliar contigo. Pronto, eu voltei ao ponto. Mulher, eu não fui fiel a você. Fiz você sofrer, fiz você chorar, fiz a família pagar um preço. Eu errei.
mas eu me arrependo, eu quero me reconciliar com você. Porque é impossível haver arrependimento sem que haja reconhecimento do erro. Não há essa possibilidade. Por isso, o longo tempo para perceber que devo chegar naquele ponto onde me desviei. Um tempo enorme, muitas vezes jogado fora. E concluindo, irmãos, nós nos tornamos impacientes quando andamos em caminhos tão perigosos. Para ter paz no coração, temos que saber que andamos no meio dos caminhos de Deus e não em atalhos. Por isso, temos que parar com isso de simplesmente esconder pecados que na realidade deveríamos tirar. Não sei se a expressão correta seria essa catarse, esse expurgar aquilo que nos machuca, se chama pecado, é essencial para que nós possamos restabelecer a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Nós temos que encontrar um fim para esse pecado. Cada pequeno broto de pensamentos ruins, cada vontade de se exaltar, toda a avareza, tudo, nós temos que dar um fim nessas coisas. Quantas coisas pequenininhas, mas que fica germinando no nosso coração e nos desvia do caminho, porque nos afasta do caminho, às vezes de forma imperceptível. Às vezes a gente vem à igreja, canta, louva, ora, dizima, que muitas vezes as pessoas usam não como um compromisso com Deus, mas usam como se fosse um salvo-conduto diante de Deus. É um compromisso com a igreja, é um compromisso com o reino, mas muitas vezes eu sou dizimista, como quem diz: olha, Senhor, eu não sou qualquer um, não, eu sou dizimista, mas está com um pé no pecado, está com um pé e a cabeça no mundo, mas usa, isso é pecado, porque Deus não é Deus de barganha. Nós temos que buscar manter o nosso caminho puro. E quando nós mantemos o nosso caminho puro, a consciência não pesa. E é horrível a consciência do cristão pesar, porque ele aparentemente é um santo. Os outros pensam que ele é um santo, mas na hora que ele vai dormir, ele diz: eu sou o pior dos pecadores e mais, incorrigível. Por isso nós precisamos sim fazer uma autoanálise. Por isso que no dia da ceia, o apóstolo Paulo nos orienta: antes de pegar o pão e o vinho, se examine. Porque se você comer indignamente da ceia, você estará comendo para a sua própria morte. A ceia não vai produzir aquele efeito
restaurador, mas vai levar a pessoa para a própria morte. Temos que buscar manter esse caminho. E Jesus, finalizando, ele é muito claro quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o verdadeiro caminho que vai te levar à vida eterna. Não se iludam. Não nos iludamos. Precisamos sim de Jesus. Temos sim que nos subordinar a Ele. Temos sim que abrir nosso coração e clamar: Senhor, eu preciso do Senhor para poder me purificar. Eu preciso do Senhor para poder me santificar. Sozinho está sendo muito difícil. Não fiquem preocupados em confessar a Jesus. Você não precisa confessar para o seu vizinho. Você não precisa confessar para o seu amigo, para o pastor, para o diácono. Lógico, com aquele que você errou, você tem sim que confessar que errou com ele, mas que se arrependeu, que você quer a chance de uma vida nova, agora no caminho certo, no caminho que é Jesus. Que o Senhor Jesus toque no nosso coração, que o Espírito Santo diga alguma coisa que eu não consegui falar, mas que cada um de nós sabemos aonde temos que nos consertar. Que Deus abençoe a nossa igreja.